Você já deve ter passado por uma situação na qual você sofreu muito e você não sabia como orar, como falar com Deus. A gente costuma restringir o ambiente da oração à vitória, ao triunfo. Quando a gente ora, a gente agradece a Deus por alguma coisa, ou a gente ora até pedindo ao Senhor, mas reconhecendo a vontade dEle, reconhecendo que nós confiaremos nele. E eu acho que em algum momento da história a gente perdeu a passada e a nossa oração passou a ser mais religiosa muitas vezes do que uma manifestação da nossa intimidade com Deus. Quando a gente olha para os Salmos e percebe como os salmistas oravam, existe uma distância grande, pelo menos da minha vida de oração, muitas vezes com a daqueles homens. Porque para os salmistas a oração não tem a ver só com agradecer ou louvar o nome de Deus, ou bendizer o nome do Senhor, usando palavras bonitas. Quando você olha para o Salmo 11, Davi vira para Deus e diz: "Oh Deus, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Será que o Senhor virou as costas e não liga para o que está acontecendo aqui embaixo?" Oração para os salmistas tem a ver com o Salmo 51, quando Davi ora dizendo: "Deus, eu estraguei tudo, eu consegui estragar tudo, e se o Senhor quiser me condenar, o Senhor está certo, mas eu queria pedir para o Senhor me perdoar. Eu queria pedir para o Senhor desfazer esse problema que eu criei. Eu não sei como resolver, mas o Senhor sabe, o Senhor pode. Então me ajuda, Senhor." Nos Salmos a gente vê a oração do Salmo 131, quando o salmista diz: "Deus, eu não queria nem falar hoje. Eu só queria fazer o meu coração calar. Aliás, eu faço calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe." A oração é um mistério. A oração tem a ver com o relacionamento de transparência do nosso coração para com o coração de Deus. O Salmo 139 diz que o Senhor sonda e conhece os nossos corações, de maneira que a gente pode falar com o Senhor exatamente aquilo que a gente tem passado. E, aliás, a gente não precisa fazer um filtro, uma seleção das palavras que a gente vai usar, porque existe espaço para o desabafo, existe espaço até mesmo para uma santa revolta que acontece debaixo de uma palavra de submissão ao Senhor. A oração é o ambiente do desabafo, é o ambiente do desespero, é o ambiente da cura. Porque os mesmos salmistas que começavam dizendo que estavam sendo perseguidos por seus inimigos, que estavam cobiçando a vida dos ímpios, como o Salmo 73, terminam seus salmos dizendo que continuariam esperando no Senhor. Josafá fez uma oração que marcou meu coração nesses dias, quando no capítulo de número 20, percebendo que um exército enorme vinha contra a sua cidade, contra o seu povo, e não podendo trazer solução para aquela situação, ele se coloca diante de Deus e diz: "Senhor, em nós não há força, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Não sabemos nós o que fazer, os nossos olhos, porém, estão postos em Ti." A quarentena chegou para todo mundo como um problema enorme, impossível de ser solucionado por nós. Aqui na Oitava foi, assim, um misto de emoções, porque no começo a gente achava que seriam por poucas semanas e logo a gente percebeu que toda a estrutura que a gente tinha pensado, toda a programação, todas as ideias que a gente tinha planejado para o ano de 2020, a partir do momento em que a pandemia começou, tinham ficado em segundo plano. E a gente não sabia resolver a situação. Eu acho que é impossível que um pastor nesse tempo tenha percebido o seu coração em paz quando as suas curtidas e as visualizações nos vídeos de pregação, de escola bíblica, de palavra com jovens, eram muito menores, o número era muito menor do que o número de pessoas presentes na sua igreja. Eu sei que, por alguns momentos, a gente conseguiu até superar o número presencial, mas, de uma maneira geral, a sensação de estar perdendo ou de não estar conseguindo alcançar a igreja existiu, creio eu, no coração de todo pastor, de todo líder, no seu coração, no meu coração. E a pergunta é, no momento que a gente não sabe o que fazer, qual deve ser a nossa postura? E o texto de segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, trouxe coragem e trouxe paz para o nosso coração. Não sabemos nós o que fazer, não há em nós força, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E foi nesse momento e com essa palavra
que nasceu no coração da Oitava Igreja, iniciar um projeto, uma campanha de oração. Uma campanha de oração não como essas que a gente costuma fazer, marcando apenas um horário para que todos orem juntos, mas nós decidimos começar uma campanha de oração ininterrupta. Aliás, o desafio primeiro no mês de junho foi de nós termos uma semana de oração, de períodos ininterruptos, envolvendo irmãos da igreja. A equipe pastoral abraçou essa ideia, divulgou a campanha, mas a gente não sabia como seria a resposta dos irmãos. Será que os irmãos vão orar com a gente? Será que eles vão participar? Será que eles vão se envolver nessa campanha, nessa caminhada de oração? E para nossa surpresa, a igreja que aparentemente estava dispersa nas suas casas, com seus afazeres, com as suas preocupações, se engajou e por um motivo muito nobre e ao mesmo tempo muito simples para a vida de um crente, a oração. Milhares de irmãos se envolveram e nós iniciamos o Aviva Oitava. Aqui na Oitava nós fizemos uso de uma ferramenta, de um aplicativo que permitiu que nós tivéssemos um relógio de oração online, de maneira que cada membro da igreja ou pessoas que gostariam de participar, mesmo não sendo membros da Oitava Igreja, podem entrar e registrar os seus períodos de oração e ali elas podem orar pelos pedidos que nós colocamos diariamente no meio dessa campanha, dessa semana de oração. E aí eu fico pensando, será que faz sentido para mim e para você que somos de Deus? Será que faz sentido para um crente viver sem derramar, sem entregar e sem apresentar diante do Senhor cada uma das suas preocupações, das suas vitórias, dos seus medos, das suas angústias? Então nós começamos orando e oramos por vários motivos. Oramos pela nossa nação, pelas autoridades da nossa nação, é o que diz a palavra de Deus. Nós devemos orar por todo aquele que tem autoridade constituída, porque toda autoridade vem do Senhor. Eu sei que você deve se lembrar daquela conversa de Jesus com Pilatos, quando Jesus disse para ele, a autoridade que você tem foi meu Pai que te deu. Nós oramos por prefeituras, oramos pelos estados, pelos governadores de estado, oramos pelos ministros, oramos pelo Supremo Tribunal, oramos pela presidência da República. E nós cremos que Deus ouviu a nossa oração, porque existe esperança sendo trazida de volta para o coração do povo. E para nós isso não é fruto de acaso ou fruto somente de um desejo do povo de reconstruir a sua história. Sobretudo, isso vem do Senhor. A palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o nosso Pai, Pai das luzes. Oramos pelo avanço no combate ao coronavírus. E pela graça de Deus nós temos a alegria de ver os índices diminuindo. É claro que Deus usou muita gente para isso. Nós oramos de maneira especial pelos profissionais da área de saúde, para que o Senhor os revestisse de força, de graça. E para nossa alegria, nós temos visto os índices de contaminação caindo dia após dia na nossa nação. Nós oramos também pelas famílias da nossa igreja, pelos casamentos, pelo relacionamento de pais e filhos, pela saúde emocional das nossas casas. E muitos irmãos procuraram aconselhamento pastoral nesses dias, de maneira que foi possível para nós ver a ação de Deus sendo trazida sobre a Oitava Igreja, sobre igrejas parceiras nossas, em resposta da oração que foi feita aqui. Mais ainda, oramos pela economia do nosso país e tínhamos vários irmãos da nossa igreja passando por lutas financeiras e ainda temos irmãos passando por lutas, mas aquele quadro de desesperança foi trocado por um quadro de esperança e restauração. Tem sido assim em Belo Horizonte, na nossa nação, e é claro, tudo isso por resposta da oração da igreja. Mais ainda, nós oramos pedindo ao Senhor que nos dê autoridade e que nos proteja das investidas de Satanás. Oramos por batalha espiritual. Quando Paulo instrui a igreja a se revestir da armadura de Deus, ele deixa muito claro que Satanás lança dardos inflamados do inferno contra nós. Existe uma batalha a ser travada e nós temos travado essa batalha através da oração. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Cristo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Muitos motivos de oração.
uma igreja envolvida em oração. Então nós estabelecemos as últimas semanas dos meses, junho, julho, agosto, setembro, outubro, até que em novembro teremos um mês de oração ininterrupta. A oitava tem colhido frutos, porque a palavra de Deus, e foi Jesus Cristo quem nos prometeu, que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e ao que bate, a porta lhe será aberta. Eu te encorajo, na sua igreja, onde você estiver, a se envolver e a mobilizar o povo de Deus em oração.